Qual é a palavra profética de hoje? A riqueza está chegando. A riqueza está chegando, a prosperidade está chegando. E eu quero que você anote alguns princípios básicos. Nós vamos falar rapidamente e vamos continuar no próximo domingo. Um dos primeiros princípios que eu quero que você guarde, anote, que você fixe aí no seu celular, que você destaque aí no seu bloco de notas, é que a prosperidade é a vontade de Deus para a sua vida. O oposto da pobreza é a prosperidade. Deuteronômio 28, no capítulo 11, diz assim: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá do seu bom tesouro o céu, para dar a chuva à sua terra a seu tempo, para abençoar a obra de tuas mãos. Essa é a palavra profética que eu tenho da parte do Senhor para a sua vida. O Senhor te abençoará. O Senhor trará abundâncias de bens para você. O Senhor abrirá o bom tesouro do céu para derramar chuva sobre toda a obra das tuas mãos, sobre todo o teu trabalho. É vontade de Deus que você prospere. É vontade de Deus que você seja bem-sucedido. É vontade de Deus que você saia da mediocridade e você alcance a realização e a plenitude da parte de Deus. 3 João capítulo 2 diz, no versículo 3: amado, eu desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Na versão Passion, no Passion Translation, diz assim: amado amigo, eu oro para que você venha prosperar em todos os seus caminhos e você tenha alegria contínua e boa saúde, assim como a sua alma é próspera. Você será próspero assim como a sua alma é próspera. Deus tem uma transferência de riquezas para você e para mim nesse tempo. E a transferência de riquezas vem para a expansão do reino dele. O que o Senhor está fazendo na vida do Ivanilson não é sobre o Ivanilson, não é sobre a família dele, é sobre o reino de Deus, é sobre a expansão do reino de Deus. A transferência de riquezas, a prosperidade que o Senhor tem para a sua vida não é por sua causa, mas por causa da expansão do reino dele sobre a terra. Porque se a prosperidade libera a expansão do reino de Deus, a pobreza libera a expansão do reino das trevas. Então precisamos matar a pobreza na nossa vida. Precisamos exterminar a mentalidade de pobreza na nossa vida. E quando eu falo prosperidade, eu não falo apenas de recursos financeiros. A prosperidade, ela é integral. Diga comigo: prosperidade é integralidade. O que significa isso? Riqueza é material, prosperidade é integral. Riqueza envolve apenas recursos financeiros. Prosperidade envolve a integralidade do seu ser. O Dr. Peter Wagner dizia que a prosperidade ela é espiritual, a prosperidade ela é física, a prosperidade ela é social e a prosperidade ela é material. Repita comigo: a prosperidade é espiritual, física, social e material. Ou seja, a prosperidade envolve todas as áreas da sua vida. Quando a sua área física, quando a sua área social, quando a sua área espiritual, quando a sua área material e quando a sua área emocional recebem a prosperidade, a
combinação dessa prosperidade faz com que você expanda o reino de Deus. E essa combinação faz você alcançar um nível de plenitude e realização. Por isso que nós devemos buscar a prosperidade na nossa saúde física, a prosperidade dos nossos recursos materiais, a prosperidade social dos nossos relacionamentos, a prosperidade espiritual do nosso relacionamento com Deus e a prosperidade emocional, porque quando somos prósperos aqui na terra, o reino de Deus, ele se expande. A pergunta é: por que então temos que prosperar? Provérbios 13, 22 diz assim: o homem de bem deixa a herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Aqui nos mostra um princípio muito importante. O homem de bem, ele deixa herança para os seus filhos e para os seus netos. O homem de bem, ele pensa de forma geracional. Por isso que o que está acontecendo na vida do Ivanilson não diz respeito só a esse tempo presente, diz respeito à bênção geracional da parte do Senhor para o Ivanilson e para as gerações que virão através da vida do Ivanilson. E aqui diz que a riqueza do pecador é depositada para o justo. Eu quero que você entenda algo. Aqui fala de transferência de riquezas e diz algo: o dinheiro é uma moeda de troca. O dinheiro sempre está em movimento. O dinheiro sempre está num fluxo contínuo. Se o dinheiro não está na sua mão, o dinheiro vai estar na mão de mais alguém. Quantos estão comigo? Diga eu. Se você não adquire os recursos, alguém está adquirindo o recurso no seu lugar. Porque o dinheiro, ele não fica parado. Os recursos não ficam parados. Os recursos, eles se movimentam. E aqui diz que a riqueza do pecador, ela é movimentada. Ela tem um fluxo para o justo. Deus não vai tirar o dinheiro do rico para dar ao pobre. Não é isso que fala aqui. Deus não é Robin Hood, que tira o dinheiro do rico e coloca no pobre. Não é isso. Isso é uma mentalidade de pobreza. Deus tira os recursos dos ímpios e passa para os justos. O que significa isso? Que Deus quer abençoar os justos na terra. E os justos são aqueles que estão com o seu coração alinhado ao propósito de Deus. Levante a sua mão e diga: eu sou justo. Diga: eu sou justo. Jesus, através do seu sangue, veio trazer justificação dos nossos pecados. Então, se você não está ainda entendendo, eu quero te dizer que a riqueza que hoje está depositada nas mãos daqueles que não conhecem o Senhor é destinada para as suas mãos nesse tempo. Mas você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparada. Para isso nós precisamos quebrar a mentalidade de pobreza, porque achamos que os recursos que Deus tem para nós é apenas o suficiente para o dia, é apenas o suficiente para o amanhã. Deus tem mais do que o suficiente para você. Lucas 4, no versículo 18, Jesus, ele tomou a palavra da lei e ele declarou isso ali na sinagoga. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres. Perceba que a primeira coisa que a unção faz através da vida de Jesus foi evangelizar os pobres. A unção não é para você se arrepiar apenas. A unção não é para você rodopiar apenas. A unção não é para você se entregar e se render ao Espírito Santo. A unção é a capacitação sobrenatural da parte de Deus para você resolver um problema. A unção está sobre a sua vida. A unção está sobre você. Mas a unção é para
algo. A unção, ela tem uma missão. A unção, ela tem um desígnio. Para que a unção está na sua vida? Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, número 1, evangelizar os pobres. O que é evangelho? Alguém pode me dizer o que é evangelho? Evangelho, obrigada, são boas novas, boas notícias. O evangelho é o anúncio real de que um novo rei está assentado sobre o trono. Cada vez que havia uma troca de reis, era liberado, um arauto, e esse arauto era denominado como um evangelho. Era um anúncio real de que alguém estava governando sobre aquele território. Então, evangelhos são boas notícias. É um anúncio de que o rei está governando sobre a terra, de que o rei está governando sobre as nossas vidas. O evangelho são boas novas. Agora, Jesus falou: para eu evangelizar aos pobres, para eu dar boas notícias aos pobres. E qual é a boa notícia que você dá ao pobre? Qual é a boa notícia que você dá para um pobre? Que ele vai enriquecer, sim ou não? Você não chega para um pobre e fala assim: eu tenho uma boa notícia para você, você vai casar. Não, porque o que o pobre tem como necessidade primária na sua vida é alcançar recursos, sim ou não? Então o evangelho vem para trazer boas novas aos pobres. Quais são as boas novas aos pobres? Que eles vão sem medo. Eu quebro toda a mentalidade de pobreza agora. Que eles vão o quê? Que eles vão o quê? Que eles vão o quê? É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer boas novas para você e para mim. Você vai enriquecer. Profetiza para essa pessoa aí, para você quebrar desde já a mentalidade de pobreza. Fala para ela: você vai enriquecer. O evangelho do reino vem para você enriquecer. Você irá enriquecer. As boas notícias para o pobre é que ele vai sair da pobreza, é que ele vai prosperar. E esse foi o primeiro sinal de Jesus. Jesus disse: eu fui ungido e eu fui enviado aqui à terra para dizer que os pobres, eles serão enriquecidos. Jesus veio quebrar a pobreza sistêmica. Essa foi a visão e a missão pela qual Jesus foi enviado. No reino dos céus não há pobreza. E se você é filho do reino, se você faz parte desse reino, você não é destinado à pobreza, porque a pobreza não agrada ao Senhor. Agora, o que é pobreza? Porque pobreza nada mais é do que escassez. Mas a pobreza também ela é improdutividade. A pobreza não é você não ter. A pobreza é medo de você não ter. E porque você tem medo de você não ter, você não faz. Você não é produtivo. Mas Deus não veio trazer pobreza sobre você. Você não é uma pessoa improdutiva, você é uma pessoa produtiva. Eu libero produtividade. Eu declaro que o seu nível de produtividade irá se elevar nesse tempo. Eu rompo a mentalidade de improdutividade e eu declaro uma mentalidade abundante sobre a sua vida. Então, o primeiro princípio é prosperidade, é a vontade de Deus. O segundo princípio é: você foi chamado a ter uma mentalidade abundante. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus é poderoso para nos fazer abundar em toda a graça, a fim de que tenhamos ampla suficiência. Diga comigo: ampla suficiência. Diga comigo mais forte: ampla suficiência. Deus não quer que você tenha apenas o suficiente. Suficiência não é suficiente. Anote isso aí. Suficiência não é suficiente para a sua vida.
E Deus não trouxe apenas o suficiente para você. Deus quer que você tenha ampla suficiência. Deus quer que você abunde. Deus quer que você tenha abundância. A mentalidade de pobreza, de escassez, diz que não há recursos suficientes para você. Você vai adquirir um imóvel? Eu não tenho recursos suficientes. Você vai adquirir um carro? Eu não tenho recursos suficientes. Vem uma oportunidade de uma viagem para você realizar? Eu não tenho recursos suficientes. Isso é mentalidade de escassez, porque a suficiência não é suficiente para você. Deus não quer que você tenha apenas o suficiente. Deus quer que você tenha mais do que o suficiente. Sabe por que você permanece com esse carro velho? Porque a sua mentalidade de pobreza impede você de receber o carro novo. Então eu declaro que a partir desse ano, nesse ano ainda, você trocará o seu carro. E se você não tiver carro, você obterá um carro novo para você, em nome de Jesus. Porque Deus não tem o suficiente, Deus tem mais do que suficiente para você. Jesus em João 10 diz: eu vim trazer vida e vida em... A vontade do diabo é roubar, matar e destruir. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, veio para destruir a vontade de destruição, de roubo e de morte das trevas. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. A palavra abundância implica em você transbordar. Diga comigo: abundância é transbordo. Que significa isso? Que a abundância não é suficiência. A abundância excede qualquer necessidade. A abundância ultrapassa qualquer necessidade. Deus quer que você exceda. Deus quer que você exceda e saia do apartamento pequenininho que você tem e vá para um lugar maior. Deus quer que você exceda e deixe de ter um negócio pequeno e comece a largar o seu próprio empreendimento. Deus quer que você exceda de ficar ali tomando medicamento para poder ter apenas uma vida para sobreviver na sua saúde física, e exceda na sua saúde física tendo uma vida saudável aqui na terra. Isso é abundância. Deus quer que você exceda e não apenas viva na sua solteirice, mas venha casar e venha ter muitos filhos. Porque Deus sempre pensa em você em abundância. E a mentalidade e a realidade dos céus é uma realidade de abundância. O bom pastor sempre dá abundância para as suas ovelhas. E o ladrão sempre libera condição de escassez. Não espere você ir ao céu para você viver uma realidade diferente. Deus te chamou para você viver uma realidade diferente aqui na terra. A vida abundante que Jesus conquistou naquela cruz não foi para você alcançar os céus, foi para você trazer os céus para a terra. Por isso, nesse tempo nós vamos começar a reconfigurar a nossa mentalidade, porque fomos configurados a vivermos o suficiente. Fomos configurados a acreditar na escassez. Fomos configurados a acreditar que não podemos crescer, não podemos enriquecer, não podemos transbordar, não podemos expandir. Mas Deus te chamou para não ter uma mentalidade de pobreza. Deus te chamou para ter uma mentalidade de riqueza. Qual dessas duas mentalidades mais se aproxima de você? Eu vou dar apenas um exemplo. Na próxima reunião nós vamos falar mais. A mentalidade de pobreza diz o seguinte: os pobres, eles sempre esperam que o dinheiro aconteça na vida deles.
eles nunca produzem o dinheiro. Os pobres, eles gostariam de ser ricos. Eles sonham em ter a casa própria. Eles sonham em ter um carro próprio. Os pobres acham que os seus problemas são maiores do que todos os problemas do mundo. Os pobres, eles sempre estão lutando arduamente. Para quê? Para pagar as contas e para ganhar dinheiro. Os pobres sempre vivem uma vida difícil. É aquela pessoa que você pergunta: como você está? Ah, tá tudo muito difícil. Os pobres sempre têm uma mentalidade de viver uma vida de dificuldade. Os pobres não sabem administrar os recursos que eles recebem. Os pobres, eles têm um foco míope. Eles focam apenas no que é diário e máximo no que é mensal, aquela renda mensal, o seu salário fixo, aqueles direitos trabalhistas que você tem, aquela Bolsa Família que você adquiriu. Os pobres, eles olham os bem-sucedidos e eles consideram os bem-sucedidos como pessoas corruptas. Agora, uma mentalidade de riqueza faz com que aqueles que têm uma mentalidade de riqueza se comprometam em produzir a sua própria riqueza. Aqueles que possuem uma mentalidade de riqueza, eles se comprometem em construir os seus sonhos e não apenas em fantasiar os seus sonhos. Aqueles que têm mentalidade de riqueza, eles acreditam que são solucionadores de problemas, que os problemas são pequenos e que eles têm autoridade para solucionar esses problemas. Aqueles que possuem mentalidade de riqueza, eles têm determinação para fazer com que os recursos financeiros comecem a trabalhar com eles. Aqueles que têm mentalidade de riqueza, eles entendem a importância de serem administradores dos seus recursos, porque eles sabem que são enviados por Deus aqui na terra para serem mordomos dos recursos do reino. Aqueles que têm mentalidade de riqueza, eles focam nos resultados e se responsabilizam por isso. Aqueles que têm mentalidade de riqueza têm como referência pessoas bem-sucedidas. Se você for ver, a Bíblia fala mais de riqueza do que qualquer outro tema. Porque Deus quer que vivamos aqui na terra a realidade do reino dos céus. Diga comigo: a prosperidade é vontade de Deus. Diga comigo: a partir de hoje, eu configuro a minha mente a ter a abundância. Princípio número 3. A pobreza é uma maldição. E percebe aí? Isso está chacoalhando os cenários espirituais. A pobreza é uma maldição. Você vai ver Deuteronômio 28 e ele é separado em duas partes. Separa as bênçãos do Senhor e depois separa as maldições que vêm sobre as pessoas caso elas não obedeçam, caso elas não cumpram os preceitos, os mandamentos do Senhor. E nessas maldições se encontra a pobreza. Em Deuteronômio 28, no versículo 38 diz: lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco e o gafanhoto consumirá. Versículo 42 diz: o gafanhoto consumirá todas as árvores e o fruto da terra. O que está dizendo isso? Que aquela pessoa, ela planta muita semente, ela se esforça, ela trabalha, mas ela não vai obter resultado, porque o gafanhoto vai comer o resultado. Você já esteve nessa situação que você trabalhou e na hora de você receber algo, você não recebeu, evaporou, saiu da sua mão, você não viu como que aquele recurso sumiu da sua vida. Isso é que o gafanhoto devorou o resultado, o fruto da sua terra. A mentalidade de pobreza faz com que a pessoa viva debaixo de maldição. E o que é maldição? É um bloqueio espiritual. A maldição é um bloqueio espiritual.
você se esforça, mas você não alcança o resultado. Se a prosperidade é vontade da parte de Deus, a pobreza é vontade de Satanás. E eu quero experimentar a vontade de Deus. Quantos querem experimentar a vontade de Deus? Então aquele que vive uma vida de pobreza, ele está vivendo uma vida improdutiva, porque ele tem muito esforço e pouco resultado. Ele tem muita renúncia e não tem nenhum resultado. Ele tem muito esforço e não consegue ter a colheita na sua vida. Deixa eu te falar algo. Deus não te fez para a pobreza. Não tenha medo de não conseguir ter as coisas ou de não conseguir alcançar as coisas. Pobreza não é você não ter. Pobreza é medo de você não conseguir ter as coisas. Pobreza é improdutividade. E a pobreza atrai a manifestação espiritual das trevas. Por quê? Porque isso libera através da maldição. A maldição é a energia para que espíritos das trevas consumam e destruam a sua vida. Diga comigo, pobreza é espiritual, mas pobreza também é emocional. Diga comigo, pobreza é emocional. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor não é para que você viva uma vida de aflição, de angústia, de crise, de depressão, de ansiedade, de dor, de morte, de desgosto, de tristeza. A bênção do Senhor, ela vem para você se tornar uma pessoa próspera. A bênção do Senhor, ela enriquece. O que significa isso? Ela aumenta a sua capacidade, e a sua mentalidade é a sua capacidade. Se você tem uma mentalidade de pobreza, a bênção do Senhor não tem como aumentar essa capacidade. Se você tem uma mentalidade de reino, uma mentalidade abundante, você tem a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor vai fazer você expandir ainda mais. Nós já lemos, 3 João 2, no versículo 3 diz: você, amado, eu desejo que você seja próspero, assim como a sua alma, ela é próspera. Então, a condição da sua alma reflete a condição de prosperidade que você tem. A condição da sua vida emocional vai refletir a quantidade de resultados que você vai possuir na sua vida. Como está a sua vida emocional? Como você está emocionalmente? Como estão as suas emoções? Como você tem gerenciado isso? Porque a sua vida emocional determina a sua produtividade, determina os seus resultados. E a sua vida emocional, ela vem pelo nível de pensamento que você carrega. E muitos dos que têm mentalidade de escassez são pessoas que têm a vida emocional totalmente transtornada. Porque eles vivem nervosos, com raiva, vivem ansiosos, vivem desesperados, vivem tristes, depressivos. Por quê? Porque estão sendo controlados por Mamon. E Mamon influencia a linha de pensamento. E nós vamos falar a respeito disso. Por isso que hoje eu vim aqui como profeta da parte do Senhor, dizer que você vai sair da pobreza e vai acessar um tempo de prosperidade na sua vida. E desde já eu quero dizer que quando eu falo de pobreza, eu já disse aqui, mas eu gosto de repetir, porque você aprende por duas coisas, ou por repetição ou por impacto emocional. Então eu vou repetir várias coisas nesse tempo para você aprender. Eu já disse aqui para você que eu não estou falando de recursos financeiros apenas. Eu não estou falando de pobreza, aquela pessoa que não tem dinheiro, porque pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Pobreza tem a ver com mentalidade. Pobreza tem a ver com gestão emocional, e pobreza tem a ver com maldição espiritual. Então eu não estou falando de dinheiro. Eu estou entrando em um outro nível.
Eu não estou falando apenas de riqueza no âmbito material. Eu estou falando de integralidade, de prosperidade na sua área física, mental, emocional, social e financeira também. Porque você vai ter muito dinheiro, mas o dinheiro não vai ter você. E eu estou na missão de você governar sobre cada recurso financeiro. Porque é importante você ter dinheiro. Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 19, diz que o dinheiro responde todas as coisas. O dinheiro responde tudo. Mas o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. Você tem que ter o dinheiro como servo na sua vida, não como seu senhor. Por isso que estou aqui como profeta da parte de Deus, para romper fortalezas, estruturas limitantes, ancestrais, culturais que você vem carregando na sua vida. Porque você foi chamado para viver uma liberdade financeira. E você já viu esse termo? Quantos querem viver liberdade financeira? Diga eu. A liberdade financeira nada mais é do que a prosperidade. A liberdade financeira não tem a ver com você decidir o que você quer fazer com o seu recurso. Não tem nada a ver com isso. A liberdade financeira tem a ver com você ser próspero na sua alma, ser próspero na sua mente, ser próspero fisicamente, ser próspero socialmente, ser próspero também nos seus recursos financeiros. A liberdade financeira é você matar a pobreza na sua vida. Porque a pobreza não enobrece ninguém. A pobreza não dignifica ninguém. E Deus não te chamou a ser um miserável. Deus te chamou a ser um homem e uma mulher de reino. Hoje nós vamos romper com essa estrutura de pobreza. E nós vamos mover da pobreza para a prosperidade. Levante as suas mãos aí no seu lugar e diga: hoje eu decido mover da pobreza para a prosperidade. Fica de pé aí porque a gente já está terminando. Eu quero te dar 4 passos. 4 passos apenas nesse primeiro momento para você sair da pobreza e entrar num tempo de prosperidade da parte do Senhor. Primeiro passo, coloca aí 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20. Eu quero que vocês leiam o primeiro passo. Ok? A partir, pode ler o versículo todo. 3, 2, 1, go! Ok, primeiro passo, presta atenção. Essa versão diz: sereis bem-sucedidos. Na versão original, ou em outra versão também, Almeida, diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, protegidos. Crede nos seus profetas e prosperareis. O primeiro passo para você sair da pobreza para a prosperidade é você ouvir os profetas. E eu quero te dizer que nessa casa há profeta, nessa casa há palavra profética, nessa casa estamos liberando palavras proféticas continuamente. A palavra profética é o motor dessa casa espiritual e ela é liberada. Mas a questão não é que crede nos profetas e sereis prosperados. Não diz respeito àquilo que o profeta irá falar, diz respeito àquilo que você vai acreditar. Porque essa é a diferença. Você pode ouvir a palavra profética e não abraçar a palavra profética. Ou você pode agarrar a palavra profética e dizer: isso vai acontecer na minha vida. Sabe por quê? Muitas pessoas recebem palavras proféticas e elas não acontecem em suas vidas, porque essa pessoa não acreditou na palavra profética.
Você já viu aquela pessoa que está assim, eu estou passando por um problema. Apóstolo, estou passando por um problema, eu estou com dor em alguma área da minha vida, da minha saúde, por exemplo. Estou com dores de cabeça, por exemplo. Estou com dor na perna. Tem alguém aqui com dor na perna? Ok. Quem mais? Ok, vem correndo aqui. Porque isso é o profético. Eu ia soltar assim, dor de cabeça. O Espírito Santo falou comigo, não é dor de cabeça, é dor na perna. Quem tiver com dor na perna, nas articulações dos membros inferiores, não membros superiores, ok? Corre aqui, Naná. Agora corre aqui a Lininha está aí hoje, Naná, Meire, o Luiz. Os dons nessa hora correm. Quem tem dons espirituais de cura, correm aqui, que vocês vão orar. Olha a quantidade de pessoas que têm dor na perna. Estou chocada. Vocês serão curados. Agora olhem para mim um minutinho. Porque isso aqui não é brincadeira, isso é palavra profética. Diz, crê no Senhor Jesus e estareis seguros, protegidos. Crede nos seus profetas e sereis prosperados, ou prosperareis. A questão é que muitas pessoas falam assim, apóstolo, eu estou com dores nas pernas, estou com dores nas articulações, estou com artrose, estou com dores, ok. E nós oramos e essa pessoa ela não recebe. E aí o que acontece? Ela chega na casa dela e toma medicamento. Não acreditou na palavra profética. E eu não tenho nada contra medicamento. Eu falo a respeito de você acreditar, porque eu acredito na palavra profética. Se uma oração vem sobre mim, eu acredito que Deus é capaz de curar, Deus é capaz de libertar. E vocês vão experimentar cura sobrenatural agora. Porque nessa casa há liberação de palavra profética. E eu declaro que vocês são curados de todas as dores, de todo o incômodo nessa hora. Nos membros inferiores, nas suas pernas, toda artrite, artrose, osteoporose. Nessa hora é maldito. É anulado no poder do nome de Jesus. E eu declaro nessa hora que os seus tendões, seus músculos, nessa hora se alinhem, seus ossos se alinhem nessa hora às frequências do reino dos céus. E você seja curado em nome de Jesus. Pessoal que tem dom de cura, já ore rapidinho. Você levante as suas mãos aí. Se tem as línguas, estamos numa atmosfera profética de cura. Os líderes ajudem, apoiem aqui. Pode vir, Luiz. Pode vir. Seja curado. Seja curado nessa hora. A palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Seja curado nessa hora. Todo peso seja removido em nome de Jesus. Oh, todo incômodo seja removido em nome de Jesus. Todo nervo inflamado nessa hora desinflama pelo poder que há no nome de Jesus. Seja curado. Quem não recebeu oração, levante a sua mão aqui. Aqueles que não receberam oração ainda, levante a sua mão. Ok, preciso de pessoas aqui orando. Orem aqui rapidamente. Ora aí, ó. Ora aí. Toda distorção ou torção muscular nessa hora, músculos recebam a palavra do Senhor. Toda tensão muscular nessa hora seja desfeita em nome de Jesus. Ok? Como vocês se sentem? Aqueles que receberam alguma oração, como se sentem?
Se você se sente melhor, mais aliviado, se a dor cessou, eu quero que você levante a sua mão. Oh, você pode aplaudir o nome do Senhor. Eu creio. Você quer sair da pobreza, da condição de improdutividade? Talvez a sua dor na perna te fazia improdutivo, fazia com que você não tivesse produtividade no seu trabalho ou dentro da sua casa. Mas a partir de hoje, por você acreditar nos profetas, na palavra profética, você alcançou prosperidade. Passo número 1, como você se mover da pobreza para a prosperidade. Ouça os profetas da parte do Senhor. Não é qualquer profeta, são os profetas que estão alinhados ao trono do Senhor. Número 2, você precisa agir, você precisa operar no espírito contrário à pobreza. Em que eu estou falando? Um dos princípios de batalha espiritual, e eu quero que você me entenda bem, um dos princípios claros de batalha espiritual a nível estratégico é você operar no espírito contrário daquilo que te causa opressão. Então, se tem aquela pessoa que te atormenta o tempo inteiro, aquela pessoa que está fazendo você ser sequestrado emocionalmente, uma das formas de você vencer isso é você agir no espírito contrário. É você amá-la, é você liberar perdão, é você abraçá-la, é você transbordar de amor. Isso faz com que toda opressão venha a ser anulada da sua vida. Você precisa agir no espírito contrário. Qual é o espírito contrário da pobreza? Ok. Generosidade e riqueza. Como sair da pobreza para a prosperidade? Você agir no espírito contrário. Se a mentalidade de pobreza vem mais com avareza, com escassez, com tacanheria, com aquelas pessoas de mão mirrada, se vem jogar para cima de você que você não tem o suficiente, é aí que você precisa agir no espírito de fé. Você precisa acreditar. Você precisa ter esperança. Você precisa ter convicção. Você precisa ser mais generoso. Você precisa ter mais liberalidade no seu coração. Você precisa produzir maior prosperidade na sua vida. E você precisa desfrutar da prosperidade. Porque aquele que tem mentalidade de pobreza, ele pode ter muito dinheiro, mas ele não desfruta do dinheiro que ele tem. Então você precisa desfrutar da prosperidade. Nós vamos falar de avareza. Número 3. Passo número 3. Como sair da pobreza para a prosperidade. Número 1. Ouça os profetas. Número 2. Atue no espírito contrário à opressão que você está vivendo. Número 3. Provérbios 28:13. Coloca rapidamente que eu quero que você leia também. Provérbios 28:13. Rapidamente, isso. 3, 2, 1. O que? Ok, aquele que encobre seus pecados, suas transgressões, suas iniquidades, não prospera. Você quer se mover da pobreza para a prosperidade? Você precisa confessar os seus pecados, confessar as transgressões, confessar as iniquidades, confessar aquilo que traz legalidade para a operação do espírito das trevas na sua vida. E isso não é vergonha, isso é libertação. Porque Provérbios diz: aquele que confessa e deixa. Porque não é você ser sem vergonha de falar: eu confesso o meu pecado de fornicação, e no outro dia fornica. Não adianta nada. Você confessou, mas não deixou. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia da parte do Senhor. Então você quer ser próspero? Quem quer ser próspero, diga eu. Você precisa confessar os pecados, confessar as transgressões e confessar as iniquidades. Agora, pecado não é algo místico. Pecado é tudo aquilo que é contrário à lei do Senhor. Pecado é errar o alvo.
E quem comete erro aqui, quem não comete erro, atira a primeira pedra. Todos nós cometemos erros. Por isso a palavra de Deus diz: venhamos a confessar os nossos erros, os nossos pecados uns aos outros, para nós sermos curados. Quantas vezes você comete erro com seu cônjuge, falando de uma forma mais ríspida, ou não fazendo aquilo que o seu cônjuge tenha pedido para você fazer? Quantas vezes você comete erro com a pessoa que você trabalha, fazendo de uma forma, gerando uma atmosfera mais tensa no ambiente de trabalho? Então os erros que você comete, você precisa confessar. Porque se você acumula, se você encobre, se você esconde isso, você não prospera. Porque isso é um lixo dentro do seu coração. E aquele que não retira diariamente o lixo das suas emoções, um dia vai ter que retirar as suas emoções do lixo. Então você precisa tirar todo o lixo de pecado, de transgressão, de iniquidade de dentro do seu coração, para você receber prosperidade. E prepare-se que nós vamos ter o seminário de libertação em breve, em julho. Nós vamos ter a próxima jornada do seminário de libertação aqui na nossa casa. Todas as vezes que nós fazemos esse seminário, nós acessamos um tempo de libertação sobrenatural. Passo número 1, ajuda. Passo número 2, passo número 3, confessar seus pecados, transgressões e iniquidades. Passo número 4, seja generoso. Generosidade atrai a prosperidade. Quando você é avarento, você enraiza na pobreza. Quando você é generoso, você expande a abundância de Deus sobre a sua vida. E há uma fórmula do John Wesley, que eu quero que você anote essa fórmula. Ele diz: ganhe tudo que você puder, guarde tudo que você puder e dê tudo que você puder. Se você cumprir esses princípios, de ganhar tudo que você puder, ser produtivo, de guardar tudo que você puder, ser administrador, ser mordomo daquilo que Deus te deu, mas também você dar tudo que você puder, ter generosidade no seu coração, você vai alcançar prosperidade. Porque Mateus 13:12 diz: aquele que tem, se dará e terá em abundância. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você não é generoso, aquilo que você tem vai ser tirado da sua vida. Mas se você é generoso, se você dá, aquilo que você entrega, você recebe de forma sobrenatural. Os vencedores são pessoas generosas. E a estratégia principal para você matar a pobreza, a improdutividade na sua vida, é você ser generoso. Quando você é generoso, e eu não falo apenas de dar recursos financeiros, de você ser produtivo, de você dar o seu trabalho, de você dar o seu serviço, de você oferecer seus dons, seus talentos, suas habilidades para servir outra pessoa. Quando você tem generosidade no seu coração, a sua capacidade, ela aumenta. Hoje você vai matar a pobreza na sua vida. Hoje você vai mover da pobreza para a prosperidade. Por isso que Jesus diz em Lucas 8: dai e ser-vos-á dado. O primeiro passo é você dar com generosidade, e aí você vai receber mais. Você dá para receber. Mas para quê se eu vou dar para receber? Porque quando você recebe, você pode dar mais. Essa é a mentalidade generoso. Você dá para receber, mas não é para você receber e acumular. Você entende que se você receber, você foi chamado para dar mais. Isso faz toda a diferença. No reino, quando você dá, você recebe. Mas não é para você acumular. Não é para você enraizar. Não é para você encobrir. Não é para você guardar. Se Deus está te dando mais, é para você
dar mais. Porque quando você dá mais, Ele te entrega mais. E se Ele te entrega mais, você aumenta a sua capacidade para doar mais. E Ele vai doar e te dar muito mais. E aí isso expande a sua capacidade para você dar mais ao Senhor. E Ele vem com uma expansividade para te entregar muito mais. Boa medida, recalcada, transbordante e sacudida da parte de Deus. Por isso que aquele que é generoso, ele dá. E ele sabe que ele vai receber para ele doar mais. Porque quando ele doa mais, ele entra no ciclo de transbordo. No ciclo de ampla suficiência. No ciclo de expansão. E hoje você vai sair desse ciclo de pobreza e vai entrar no ciclo de prosperidade, de transbordo, de expansão, de crescimento da parte de Deus.